Então, pessoal, ó, exercício 1, dados conjuntos A, e aí você tem os elementos A, B, C, D e o B, os elementos B, C e F. Determine os conjuntos, e aí ele dá uma sequência. Vamos fazer um por um. Então, pessoal, ó, esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Ele pede a união. O que é união? União, todo mundo já sabe, é uma coisa mais simples, é só eu unir. Então, o conjunto união vai ser o A, o B, o C, o D, o E e o F. É o que eu uni os dois, né? Só unir. Peguei esse e coloquei junto com esse. A intersecção com B. O que é a intersecção com B? É o que tem em A, é o que tem os elementos que tem no conjunto A e que também tem no conjunto B. Então, quais vão ser esses elementos? Por exemplo, o B, né, que está tanto aqui quanto aqui. O C, que está aqui e está aqui. Agora, se você perceber, o A está aqui no conjunto A, mas não está no conjunto B. O D está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, os elementos que estão nos dois, a intersecção vai ser o B e o C. No C é diferente, ele pede A diferente de B, ou seja, os elementos que tem em A, mas não tem em B. Quais elementos tem em A e não tem em B? Por exemplo, o elemento A, ele tem aqui no A, certo? Então, ele é o primeiro, porque ele não tem em B. O elemento D, ele também tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B, você pode ver. Então, ele é também. Então, vão ser só esses dois, porque o B e o C estão aqui, ó. Agora, no D é diferente, ele pede o inverso, ele pede os elementos que tem em B, mas não tem em A. Quais elementos tem em B e não tem em A? O B e o C a gente sabe que estão aqui, né, os dois. Agora, o E e o F estão aqui e não tem em A. Então, o conjunto que está é o E e o F. Agora, essa 2 aí, ó, dados conjuntos A2, 4, 5 e B0, 2 e 3, a A pede determine o produto cartesiano AB e os seus números de elementos A, B, tá? Então vamos fazer essa aí. Então, como vocês já sabem, o número de elementos vai ser exatamente igual ao quê? Eu pegar aqui no A e multiplicar aqui pelo B, né? Então vai ser o 2 com 0, o 2 com 2, o 2 com 3. Sempre lembrando que o primeiro elemento é os elementos que estão em x e o segundo que estão em y. Então isso aqui, pensando em um plano cartesiano, ficaria assim. Agora vamos pegar o 4, vai ficar o 4 com 0, 4 com 0 e o 4 com 2, 4 com 2, o 4 com 3, 4 com 3. Agora que acabou o 4, a gente vai lá e pega outros, que é o 5. Então, a gente vai pegar o elemento 5 e colocar 5 com 0, certo? 5, fazer a mesma coisa com 2 e 5 com 3. Aí ele dá uma formulinha nesse exercício e pede o número de elementos, onde esse aqui é a quantidade de conjuntos, que a gente sabe que é 2. Esse aqui é o número de elementos em A, que a gente sabe que é 3. E esse aqui é o número de elementos em B, que a gente sabe que é 3 também. Então, ficaria 3 vezes 3, que dá 9, vezes 2, que dá 18 elementos. Beleza? Na B, ele pede para a gente achar uns números que satisfazem essa equação aqui, ó, onde que ele diz que o R vai ser igual a x e y, tal que o x e o y pertencem ao produto A por B, ou seja, o A que é o x e o y que é o B, tal que x mais y é igual a 4. Então, só eu achar um número que tem o x, lembrando que aqui sempre vai ser o x e o segundo y, onde satisfaz essa equação. Então, onde que vai satisfazer essa equação? A gente consegue visualizar que, por exemplo, aqui o 2 com 2 vai ser 2 mais 2, que vai dar 4, certo? E o 4 com 0, 4 mais 0, que vai dar 4 também. Então, os conjuntos que vai satisfazer vai ser o 2, e o 2, e o 4 e o 0. O resto você pode perceber que não satisfaz. Aí na questão C, ele pede para a gente determinar o domínio e a imagem de R. Então, ou seja, dentro disso aqui, né, que é esse R aqui, a gente vai ter que determinar o domínio e a imagem. Então, eu vou colocar aqui que o R ele é igual a 2 e 2, e 4 e 0, certo? E a gente vai determinar o domínio e a imagem.
Quem que é o domínio? O domínio ele vai ser os elementos que saem de x, né? Os números que saem de x. Então, aqui nesse caso, o domínio, né, que a gente coloca assim, vai ser quem? Vai ser o 2, o 4, certo? E a imagem vai ser a reflexão em y, que vai ser o 2 e o 0. Tá? Então, esse aqui vai ser a nossa imagem. Na letra D, ele pede para a gente representar a relação binária R através de diagramas de flecha no plano cartesiano. Então, como ficaria primeiro esse diagrama de flechas? Tendo eu aqui um conjunto do x e uma imagem, né, o contradomínio y, lembrando que esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. A imagem vai ser onde você tem você tem as reflexões. Então, em x eu vou colocar aqui os elementos 2 e 4, certo? E dentro desses elementos vai refletir o 2 e aqui vai refletir o 0. Então, o 2 vai refletir com 2 e o 4 vai refletir no 0. Então, esse aqui seria a representação desse em relação binária. Agora, no plano cartesiano, a gente só constrói um plano aqui, certo? E coloca os pontos, onde aqui você vai ter os eixos das ordenadas, que é y, e aqui os eixos das abscissas, que é x. Colocando esses pontos, vai ficar aqui em x2 e y2. Então, aqui tem um ponto, aqui em x4, como esse ponto em y é 0, então o ponto fica aqui em cima do 4. Eu não sei se o professor falou para você já o que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora. Mas, rapidamente, essa pergunta C, ela diz, é uma função? Sim, é uma função. Aí pede para justificar por que é uma função. Primeiramente, essa é uma função que a gente chama de função bijetora. Tá? Por que ela é bijetora? Porque ao mesmo tempo que ela é uma função injetora, ela vai ser uma função injetora quando a cada elemento de A existir um elemento em B, certo? Então, vou pôr aqui A, B, C, D, E, F, G. Então, você vai ter um elemento, um único elemento em B, certo? Só que aí sobra um. Quando isso acontece, a gente diz que essa função é injetora. Ela é sobrejetora quando o domínio, para cada elemento do domínio, corresponder um elemento no contradomínio, e o contradomínio, vamos pôr isso aqui, o contradomínio, por exemplo, ele é igual à imagem, tá? O contradomínio é igual à imagem, então a gente diz que essa função aqui, ou melhor, essa função aqui é uma função sobrejetora, quando o contradomínio, que é isso daqui, foi igual à imagem. Então a gente diz que é uma função sobrejetora. E aqui, né, o que aconteceu aqui que eu coloquei, porque eu tinha colocado dois elementos que saem de C, e para um mesmo elemento não pode, pode perceber que a cada elemento em A vai corresponder um elemento no contradomínio, que vai ser igual à imagem. Então essa função, ao mesmo tempo que ela é sobrejetora, ela também é injetora. E quando isso acontece, a gente diz que ela é bijetora. Então, por exemplo, na função 2 e 2, né, que estava, acho que não, é 2 e 4,